Para confeccionar este casaco, você irá precisar de 2 novelos de 100 gramas, de uma lã 100% acrílica, podendo ser utilizado o fio cisne todo dia Vitória Quintal. Para a decoração do capuz, você precisará de um fio fantasia ou um pedaço de plush. Você também precisará de agulha de crochê tunisiano de 5 milímetros, tesoura, 4 marcadores, botões, agulha de tapeceiro para arremate e uma fita métrica. Antes de começar o nosso trabalho, eu sugiro que você faça uma pequena amostra para ver a tensão do seu ponto. Independentemente de receita, eu sempre faço uma amostrinha e meço a distância entre 10 pontos na horizontal e 10 pontos na vertical. Para esse casaquinho hoje, na minha amostra deu 6 centímetros a cada 10 pontos na horizontal e na vertical 10 carreiras me deu 6,5. Para começar o seu trabalho, faça um nozinho corrediço e faça 46 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Feitas as 46 correntinhas, faça 2 carreiras de ponto palito e de volta sem qualquer aumento. Após as 2 carreiras de ponto palito, nós vamos marcar a divisão das mangas raglan. Conte. Pegue o primeiro marcador e conte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E coloque o marcador no 8º ponto. Essa primeira parte aqui à direita é a primeira metade da frente. Agora conte mais 7 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E coloque o marcador no 8º ponto. Aqui é a distância até a primeira manga. Agora conte 14 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. No 15º ponto, coloque mais um marcador. Aqui é as costas. Agora, conte novamente 7 pontos, que são 7 pontos da próxima manga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Coloque o marcador no 8º. E verifique se você tem 7 pontos sobrando, que é a segunda metade da frente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. As pontas representam a frente, mangas e costas. Na terceira carreira, nós iniciaremos os aumentos. A terceira carreira começa da seguinte forma. Faça os pontos palitos até chegar ao marcador. 3, 4, 5, 6, 7. O próximo ponto é o marcador. Conforme nós vimos no vídeo anterior, deveríamos inserir a agulha neste buraquinho para fazer um aumento. Só que neste casaco eu vou fazer de uma forma diferente. Eu vou fazer o aumento dentro dessa correntinha
que fica entre os dois pontos palito. Assim, vou colocar, seria a agulha na alça dessa correntinha, vou laçar e vou puxar. Novamente, eu tenho dois pontos palito e entre eles eu tenho a correntinha da volta. No lugar de eu inserir a agulha por baixo da correntinha, eu vou inserir dentro da correntinha, pegando somente uma alça, vou laçar e vou puxar. Já tenho um aumento. Agora eu vou fazer a laçada e a alça no ponto palito normalmente e vou repetir esse mesmo aumento dentro dessa correntinha após o ponto palito que tem o marcador. Pronto, aqui eu tenho dois pontos aumentados. Agora eu vou continuar com o ponto palito até chegar no próximo ponto. Aqui temos novamente o marcador e nós vamos fazer o aumento novamente, enfiando na correntinha que se forma entre os pontos palito na carreira de volta. Um aumento, levanto o ponto normalmente no marcador e entre o ponto do marcador e o ponto seguinte, na próxima correntinha, eu enfio a agulha dentro dessa correntinha, laço e puxo. Continuo fazendo, puxando as alças normalmente, até chegar no marcador seguinte. Mais uma vez, cheguei no marcador, vou enfiar a agulha por dentro dessa correntinha que fica entre os dois pontos palito. Espero que você esteja vendo direitinho. Vou enfiar a agulha no ponto palito que tem o marcador e vou fazer o próximo aumento enfiando na correntinha que fica no meio. Continuo levantando as alças normalmente. Agora, cheguei no próximo marcador, correntinha que fica entre os dois pontos palito, enfio nela pegando somente uma alcinha, laço e puxo. Faço a alça normalmente no ponto palito que está marcado e faço o aumento da mesma forma na correntinha seguinte antes do próximo ponto palito. Agora a carreira de volta.
aqui foi feito. Aí você tem a opção de mover o marcador para o pontinho acima ou deixar no lugar que está. Eu geralmente deixo nesse lugar, porque eu já estou acostumada, mas quem é principiante ou que prefere fazer de uma forma muito mais controlada, move para o ponto acima. Vou fazer aqui mais uma vez para que você consiga pegar esse aumento em relevo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cheguei no pontinho que tem o marcador. Vou enfiar minha agulha pegando uma alcinha dessa correntinha aqui do meio. Tá vendo? Eu tenho 2 pontos palito. O que tem o marcador e o que eu puxei a alça. No meio deles eu tenho uma correntinha que foi da carreira de volta. Vou pegar a agulha, vou enfiar nessa correntinha, pegando somente uma alça, vou laçar e vou puxar. Tem um aumento já aqui pronto. Agora, vou no pontinho que tem o marcador e vou levantar a alça normalmente. Agora, vou fazer a mesma coisa, repetindo o aumento, na correntinha que fica entre o ponto que tem o marcador e o ponto seguinte. Vou enfiar, pegando uma alcinha, laçar e puxar. E vou fazer o meu ponto palito normalmente até onde tiver o outro marcador. Cheguei no pontinho que tem o marcador tá aqui na carreira anterior. Vou enfiar na correntinha, pegando somente uma alça, vou laçar e vou puxar. Vou puxar a alça normalmente no ponto palito e depois dele vou enfiar na próxima correntinha, vou laçar e vou puxar. E assim por diante, em todos os pontinhos que houver o marcador, que são as divisões para as mangas em raglan. Você precisará fazer 16 carreiras no total, já contando com as 2 primeiras carreiras que não tiverão aumento. Eu vou continuar aqui o meu raglan, e assim que eu tiver as 16 carreiras prontas, eu volto para mostrar para vocês. Esta é a aparência da pala após as 16 carreiras. Feita a 16ª, não foi feita a carreira de arremate, simplesmente cortei o fio. Se você estiver trabalhando com 2 novelos ao mesmo tempo, você não precisa cortar, você deixa em espera e pega o segundo novelo para poder trabalhar as mangas. As medidas para esse tamanho de 1 a 3 meses são 22 centímetros nas costas, 11 centímetros cada parte da frente e as mangas 20 centímetros. Diferente dos outros casacos e vestidos, que geralmente as pessoas começam a trabalhar no comprimento antes de trabalhar as mangas. Como eu não vou trabalhar em circular, eu tenho que fazer primeiro as mangas, para depois costurá-las. Então, para começar a fazer as mangas, faça um nó corrediço e com a sua agulha de tunisiano, faça 5 correntes.
2, 3, 4, 5. Agora, levante mais 4 alças. A quinta alça já é o do último ponto, né? 3, 4, 5. 5 alças na agulha, aí você vai pegar a parte da pala correspondente à manga, vai ignorar o ponto que foi do aumento, vai inserir a sua agulha no ponto seguinte para puxar 35 alças. Essas 35 alças já estão aqui na lateral da pala que corresponde às mangas. No final, você terá 40 alças na sua agulha. O último ponto é antes do ponto que foi feito o aumento. E aí você simplesmente volta. Vou voltar aqui. Deixa eu ver se aparece no vídeo. Uma dica é quando você tiver no aumento feito fora do trabalho, você mantém os pontos juntos para não criar um vão entre esses pontos que foram adicionados. Você pega seu dedinho, coloca aqui assim por trás, que você vai segurar os pontos, eles vão deslizar mais facilmente. Pronto. Já fiz a primeira. Agora, vou fazer a segunda. E a cada 3 carreiras, a terceira você vai diminuir 2 pontos. Isso até o final. Serão 23 carreiras do início até a proximidade do punho com essas diminuições. Porque se você for fechar, o punho vai ficar muito largo dessa forma na mãozinha da criança. Então, já fiz a primeira com 40, vou fazer a segunda novamente com 40. Feitas as 2 primeiras carreiras da manga, vamos começar a fazer as diminuições a partir agora da terceira. Antes que eu esqueça, a medida da pala do decote à ponta são 10 centímetros, tá? Vou puxar aqui que tá enroladinho. São 10 centímetros. Agora, para fazer a diminuição, você vai puxar as 40 alças. Vai colocar todas essas 40 alças na agulha e você vai fazer a diminuição quando você for voltar.
Tenho as 40 alças aqui na agulha e eu vou diminuir 2 pontos agora na volta. Vou diminuir esses 2 pontos aqui da esquerda do final e os 2 pontos do início de cada carreira. Então, no lugar de eu passar somente por um, eu vou passar por 2. Agora, eu continuo passando por 2 normalmente, como se faz em toda a carreira, quando a gente não quer diminuir. Agora, no final, tenho 3 alças na minha agulha. A alça que é da minha laçada da carreira de volta e as 2 alças de 2 pontos palito. Eu quero diminuir esses 2, então o que eu tenho que fazer? Vou laçar e vou passar por dentro dessas 3 alças. Agora, na volta, eu vou puxar os pontos para ter 38 alças. Não esqueça de ignorar esse aqui que fica logo em seguida que você fechou 2 juntos. Senão você não terá feito nenhuma diminuição, você só vai deixar uma forma estranha no seu trabalho. Vai franzir. Aqui chegamos no final. Temos 2 pontos que foram fechados juntos. Ele fica com uma forma de um V invertido. Aí você vai pegar a sua agulha, vai inserir, como você faz no final de toda a carreira, e vai puxar. Agora é só você voltar normalmente. Agora a 4ª carreira tá pronta, eu vou colocar aí na tela as carreiras e o número de pontos que você deve ter até o final da manga. Quando a minha manga estiver pronta, eu volto para passar as medidas e para dar continuidade ao casaco. A manga aqui já está pronta. Foram feitas 23 carreiras e sobraram 26 pontos. Após os 26 pontos, você faz o arremate normal, em crochê tunisiano, e corta a linha. Do outro lado, você deverá fazer a mesma coisa. E agora vamos para o corpo do casaquinho. Para isso, você vai precisar pegar 2 marcadores. E aí você vai pegar o marcador, vai dobrar uma manga, desse jeito, e vai colocar, pegando o primeiro ponto da primeira carreira daqueles 5 pontos palito, juntando bem firme. Você pode pegar até mais por baixo, porque você tem que deixar bem firme para não criar um buraco na axila do casaco. Aí você vai pegar o segundo e vai fazer a mesma coisa.
Deixa bem grudadinho, só para fazer a dobra. Você só vai costurar as mangas no final. Aqui de um lado já tá pronto. Preso. Aqui do outro lado também. Acho que eu vou colocar até mais juntinho, porque para não ter folga nenhuma. Agora sim tá melhor. Aqui você pode ver o marcador de um lado e o marcador do outro. Agora você vai pegar a sua linha. Vai inserir no primeiro ponto da última carreira da pala. E você vai levantar pontos palito. Serão 25 carreiras no total. Pois, após essas 25 carreiras, nós faremos o acabamento com ponto baixo. Tá ficando enrolado? Está, isso é normal em tunisiano. Principalmente quando você trabalha os pontos bem densos, ou seja, bem juntos. Mas quando você fizer o acabamento, isso vai sumir. Agora, muita atenção no seguinte. Já cheguei no ponto que foi feito o aumento na pala. Aí, quando você for puxar a alça, preste atenção para não puxar pelo meio da manga, e sim para puxar naqueles 5 pontinhos que foram do aumento. Sejam eles feitos no início, como virado para frente, ou os 5 virados para trás. Então você tem que observar aí aqui, por exemplo, esses 5 foram virados para trás, né? Aí você vai pegar, aqui no final seria aquela parte de acabamento que você tem que pegar as 2 alcinhas para virar. Você vai pegar somente uma alcinha, vai puxar o seu ponto palito, não tem problema. Virou do outro lado, você vai pegar no primeiro ponto, que foi justamente o que você fez aumento na pala. E segura. Se você achar que
que na distância entre os braços ainda tem algum tipo de espaço de vão. Você pode voltar e colocar o marcador mais preso. Não tem problema aqui, ó. Eu acho que quando eu chegar no final, vai ficar um vão muito grande. Então, eu vou chegar aqui e vou colocar mais apertado ainda. Só procure colocar entre os pontos para não deformar, tá? Aqui foi o pontinho que foi feito o aumento. Tá vendo? Aí aqui você tem 1, 2, 3, 4, 5. Você vai inserir nesse pontinho, que foi justamente onde você começou a fazer as mangas. O aumento, né? Para ter as mangas propriamente ditas. No pontinho que é justamente o final da carreira, você só vai pegar uma alça, essa parte sendo da manga, tá? E aí você vai inserir no primeiro ponto, que corresponde à metade da frente do casaco. Eu procuro fazer bem apertadinho, para evitar ao máximo de ter que costurar algum tipo de buraco na axila. Mas eu vou dizer pra você que às vezes fica mesmo, isso é normal. E isso você pode consertar quando você for costurar as mangas. Só que a costura das mangas não é uma costura que é feita de qualquer jeito, né? Porque, principalmente para criança, para não ficar nenhum tipo de volume interno, eu tenho um tipo de costura especial que eu vou passar para vocês também, que fica praticamente invisível, não faz volume e também não retira qualquer tipo de centímetros, né, da manga, para não correr o risco de ficar apertado ou alguma coisa assim. Aqui já estou com todos os pontos. Vou fazer a volta. Aí quando você estiver fazendo a volta, preste atenção para sempre estar bem juntinho essa parte da emenda da manga. Lembrando que esses 5 pontos,
além de já ter aumentado um pouquinho a largura da manga, está aumentando a largura do casaco. Aí, ó, quando você chegar perto, você pode segurar com o dedo e ir retirando os pontos da agulha. Você terá que ser um pouco cuidadosa na questão desses pontos durante as 3 primeiras carreiras. Após isso já fica firme, aí você, se quiser, pode retirar o marcador. Aqui, tá vendo como ele fica, ó? Essa é a aparência do casaco após as 25 carreiras de aumento do comprimento. Então, após as 25 carreiras, eu fiz uma carreira de arremate de ponto palito. E agora eu vou fazer o acabamento da frente, incluindo a casa para os botões e aqui embaixo. Vou usar uma agulha de crochê de 3,25 milímetros. Mas você pode usar sendo 3, 3,5, o tamanho que você achar necessário para poder fazer os pontos baixos, sem deixar muito apertado para não deformar os pontos do tunisiano. Eu vou começar pelo direito da peça, inserindo a linha, o alã no primeiro ponto. Simplesmente fazendo ponto baixo até chegar nessa quina. Quando eu chegar nesse ponto da extremidade, eu vou fazer 3 pontos baixos juntos nesse mesmo ponto. Não 3 pontos baixos, mas 3 pontos baixos nesse mesmo ponto baixo aqui. Não deixe os pontos muito apertados. Aproveite os fios remanescentes das emendas para fazer arremate enquanto você faz os pontos baixos. Não coloque muita atenção para o acabamento ficar melhor. Agora cheguei nesse ponto extremo, vou fazer 3 pontos baixos nesse mesmo ponto aqui da quina, que é para eu poder fazer a curva.
Fiz os 3, vou seguindo com um ponto baixo sobre cada ponto da carreira, que foi feita em ponto palito, né, no arremate. E aí eu vou fazer isso, um ponto baixo sobre cada ponto do arremate, até chegar nessa próxima extremidade. E aqui eu vou fazer 3 pontos baixos, vou continuar com ponto baixo por aqui, até chegar aqui na outra ponta, que é a ponta da gola. Depois eu vou virar, e aí quando eu virar eu volto para poder começar a fazer as casas dos botões. Feita a primeira carreira de ponto baixo, contornando o casaco, cheguei até a extremidade aqui para começar a fazer as casas. Aí o que eu vou fazer? Tem o último ponto, vou virar, não vou fazer uma corrente para subir, vou fazer um ponto baixo no mesmo ponto, vou fazer 2, 3, 4. Aí eu vou verificar se eu já estou na 4ª carreira do ponto palito que eu fiz na pala do casaco, 2, 3, 4. Aí eu vou fazer 1, 2, 3 correntinhas, vou pular 1, 2, terceiro e vou colocar um ponto baixo no 4º ponto. Vou fazer mais 3 pontos baixos, totalizando 4. E aí vou fazer 3 correntes, vou pular 3 pontos e no 4º vou fazer um ponto baixo. Faço mais 1, 2, 3, 4. Vou fazer 3 correntes, vou pular 1, 2, 3 pontos e insiro no 4º. Faço mais 3 pontos baixos para totalizar 4. Aqui eu já tenho 1, 2, terceira. Vou fazer 1, 2, 3. Aí eu vou contar 1, 2, 3, fixo no 4º. Aí vai o seu critério. Aqui eu já tenho 4 casas. Vou fazer com 5. Aí eu tenho 1, 2, 3, 4. Faço 3 correntes, pulo 3 pontos, insiro no 4º. Aqui eu tenho 5 casas prontas. Cheguei na quina do casaco, na extremidade, faço 3 pontos baixos, que é para poder eu conseguir fazer a curva. E aí eu vou fazendo ponto baixo sobre ponto baixo, fazendo o aumento no 3º ponto da extremidade. Vou fazer até o outro lado, vou voltar da mesma forma. E aí, quando eu estiver de volta desse lado aqui das casas dos botões, eu mostro pra vocês como é que eu faço. Eu cheguei aqui na 3ª e última carreira de ponto baixo do acabamento, um pouco antes da primeira casa do último botão. Aí eu vou fazer um ponto baixo antes das
3 correntes, né? Sendo sempre ponto baixo sobre ponto baixo. E aí na corrente eu vou fazer 1, 2, 3 pontos baixos para fazer o acabamento. E aí eu vou prosseguir fazendo ponto baixo sobre ponto baixo. E novamente, 3 pontos baixos sobre aquelas 3 correntes que fazem a casa do botão. Agora 1, 2, 3, 4, que são os 4 pontos baixos que ficam entre as casas. Novamente, ficou larguinho esse. Novamente, 1, 2, 3 pontos baixos sobre aquelas 3 correntes. 1, 2, 3, 4 pontos baixos que ficam entre as casas. E novamente, 1, 2, 3 pontos baixos no espaço. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Que já está pronta as casas dos botões. Só que você não vai cortar a linha, você não vai arrematar, você vai fazer agora a parte do capuz. Para começar, eu tenho aqui eu tenho essa quininha aqui onde eu subo, né, que foi o último ponto. Eu vou fazer uma corrente, eu vou fazer um ponto aqui. Onde eu tenho a segunda carreira, que foi o avesso do ponto baixo, eu vou pegar e vou fazer um ponto baixo. E depois eu vou fazer mais um ponto baixo na primeira carreira, que foi do acabamento. Então, eu tenho 3 pontos baixos, um para cada carreira, que foi o que fizemos para poder fazer as casas dos botões. Agora eu vou fazer um ponto baixo sobre cada primeira correntinha anterior. Aqui eu já tenho 6. 7, 8. Vou fazer 2 pontos baixos no mesmo outro ponto. 10. A cada 8 pontos, você vai aumentar 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Você irá repetir isso da mesma forma até o final. E aí no final você vai só cortar e arrematar.